Olá! Realizamos a transmissão e gravação desta escola interativa nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais na manhã de 11 de maio de 2016. Hoje falaremos sobre o curso de Direito com a professora de Filosofia do Direito e Direito Constitucional, Edna Torres Felício Câmara. Ela atua como docente no Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba e Faculdade de Pinhais, FAPI. Eu, Angélica Rodrigues, junto com Marcos Zanon, realizamos a mediação técnica desta escola interativa e desejamos a todos um ótimo evento. Bom dia, queridos alunos. Meu nome é Edna Câmara, eu sou professora, como já disse a nossa querida apresentadora, eu sou professora de Filosofia do Direito e sou professora também de Direito Constitucional aqui em Curitiba. Em primeiro lugar, agradeço muito aos colegas que me chamaram para conversar com vocês um pouquinho sobre o curso de Direito, um curso que eu gosto bastante e que eu espero que a minha fala, quem sabe, incentive vocês a pensar numa possibilidade de futura carreira. Então, veja, o nome da minha fala hoje, Marcos, é Curso de Direito, Amplitude do Mercado de Trabalho. A gente vai falar um pouquinho de alguns assuntos importantes para que vocês pensem sobre essa carreira. No primeiro momento, a gente vai falar de mercado de trabalho. No segundo momento, eu vou contar para vocês como é que funciona o curso de Direito e quais as habilidades que vocês vão desenvolver nesses cursos. Para a gente tirar aqui, inclusive, alguns mitos sobre o profissional do direito, né? Muitas vezes como aquela pessoa um pouco mais aguerrida, mais incisiva, é necessário. Mas hoje não é só isso. Hoje o direito cada vez mais se ruma para a ideia de mediação de conflito. Ao invés da gente incentivar o conflito, hoje a gente está mais pensando em resolver esses conflitos. Então, para a gente trabalhar um pouquinho esse tema, a gente precisa pensar o que é trabalho, afinal de contas, o que eu estou falando quando eu estou dizendo trabalho. Então, trabalho é todo aquele esforço físico ou intelectual destinado à produção, ou à produção de um bem, ou também a um serviço, a disponibilização de um serviço. Quando a gente fala de mercado de trabalho, o que a gente está falando? A gente está falando numa relação, numa espécie de continha. Ok, as pessoas oferecem o seu trabalho. E o mercado de trabalho é o quê? A relação dessas pessoas que oferecem aquilo que sabem fazer para pessoas, empresas ou instituições, inclusive o Estado, que precisam dessa mão de obra, que vão ou não absorver essa mão de obra. Essa relação, às vezes, ela fica mais interessante para a gente que está oferecendo o nosso trabalho, às vezes ela fica um pouquinho mais complicada. Talvez hoje, nesse momento que a gente está passando, delicado da economia, você tenha aí uma retração do mercado de trabalho. Mas ok, pessoal, isso não é para assustar. É justamente nesses momentos que a gente precisa planejar um pouquinho mais a nossa carreira, pensar um pouquinho mais o que a gente faz bem, né? Faz bem feito, o que a gente gosta de fazer, para poder entrar nessa competição. Então, nesse sentido, vou conversar hoje com vocês exatamente sobre as possibilidades que você terá se você resolver se tornar um bacharel em Direito, assim como eu sou. Deixa eu só contar um pouquinho da minha trajetória, talvez seja importante para vocês me conhecerem um pouco e aí também absorverem um pouquinho mais dessa conversa que eu vou ter com vocês. Então, eu fiz o curso de Direito na Universidade Federal do Paraná, depois do curso de Direito, eu fiz o mestrado também na Universidade Federal do Paraná. O que é o mestrado? O mestrado é aquele curso que vem depois da graduação, que te habilita que você seja professor universitário. Embora em algumas faculdades a gente encontre também grandes colegas, grandes professores que não tenham feito mestrado. Mas veja, o mestrado é isso, é aquilo que vai te habilitar à docência. No final do mestrado, a gente escreve uma coisa que chama dissertação, que a gente faz uma pesquisa sobre um determinado tema. Meu tema foi sobre justiça.
Depois do mestrado, o que a gente pode fazer? E eu também estou fazendo isso na Universidade Federal do Paraná, estou fazendo o doutorado. O doutorado é quando você analisa também um determinado tema e você propõe alguma coisa nova para tentar resolver um problema da vida. Um dos meus temas preferidos, e que também estou trabalhando ainda, é o temática da justiça. Para você fazer isso lá na Universidade Federal, você precisa estar graduado e você precisa fazer provas, montar um projetinho daquilo que você quer estudar, que será ou não aceito pela banca que vai conversar com você depois de você ter feito um teste seletivo. Então, só aqui eu já te dou alguns caminhos para a gente pensar naquilo que a gente pode fazer depois que a gente se gradua no direito. Então, vamos lá. Então, quais são as oportunidades ou quais são os caminhos que você pode seguir? E eu vou começar por aqui. Antes mesmo de te falar do próprio curso do Direito, vou começar de um jeito diferente. Eu vou te falar os caminhos que você pode seguir quando a gente vai pensar em oportunidades de trabalho para o bacharel de Direito. Meu Deus, mas o que é o bacharel de Direito? O bacharel do Direito é aquele que se formou no direito, apresentou regularmente, fez todas as disciplinas, apresentou o seu trabalho de conclusão de curso, ele se forma em bacharel em direito. Ele já é advogado? Não, ainda não é advogado. Para a gente que é bacharel em direito se tornar advogado, o que a gente precisa? A gente precisa fazer o exame lá na Ordem dos Advogados do Brasil, que eu já vou falar um pouquinho também para vocês sobre o que é esse exame, lá na sequência um pouquinho mais para frente. Então vamos lá, quais são as oportunidades para aquela pessoa que é bacharel em direito, ou seja, se formou lá, fez os 5 anos do curso de direito. Você pode trabalhar como empregado, você pode trabalhar como autônomo, ou você pode trabalhar como funcionário público. Minha próxima fala é para identificar aqui essas 3 possibilidades. Então, quando a gente fala da relação de trabalho, lembra que eu falei lá no comecinho? Relação de trabalho, então, é aquela sua atividade física ou intelectual que vai gerar um bem ou vai gerar um serviço. Você pode, para exercer esse seu trabalho, ser um empregado. O que significa? E eu não vou aqui esgotar o tema, se tiver algum colega aí do direito assistindo, vai saber que para a gente falar o que é um empregado, exige aí diversas aulas, uma conversa um pouquinho maior, mas para a gente que está aqui, mais rapidamente, o que é empregado? É aquele que tem uma relação com o seu empregador de subordinação. Então, meu empregador diz o que eu tenho que fazer, eu faço. Todo dia eu vou trabalhar, tenho uma relação de habitualidade, sempre vou para esse empregador, eu mesmo presto o serviço e o empregador, ele me paga salário, são esses nominhos que eu coloquei aí, né? Pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Então, veja, quando é que eu, depois formado do direito, eu poderia trabalhar como empregado? Você tem aí, naquilo que a gente chama de mercado de trabalho, uma gama bastante importante. Você pode ser um funcionário de uma empresa privada. Se hoje existem nas empresas privadas, em algumas grandes empresas especialmente, um setor jurídico. Esse setor faz o quê? Esse setor vai contratar o advogado e o advogado vai trabalhar naquela empresa defendendo os interesses daquela empresa. Uma possibilidade. Você pode trabalhar como empregado num escritório de advocacia. Aqui em Curitiba a gente tem diversos escritórios importantes, bons escritórios com renome nacional e internacional. Então veja, aí você está trabalhando numa relação de subordinação, ou seja, você tem que obedecer às ordens lá da empresa para a qual você está trabalhando. Então você pode ser um funcionário, recebe lá o seu salário no final do mês, vai depender do contratinho que você fizer com a tua empresa, você pode receber parte lá do que, de repente, dos processos que você está trabalhando, é possível, é possível. Uma outra possibilidade é de você trabalhar nessa relação como um empregado. Você pode fazer como eu aqui que estou conversando com você. Você pode se dedicar à docência. A docência nas faculdades privadas, e aí você vai ter essa relação empregatícia, né, pela CLT, ou você pode também ser docente em faculdade pública, aí você vai ser um funcionário público, uma outra relação também que a gente não vai esgotar aqui, mas veja, aí você tem possibilidades de trabalho, pensando aqui no seu trabalho como empregado.
Pois bem, mas eu não quero ser empregada, professora. Puxa vida, eu sou uma pessoa que penso mais em ser um empreendedor. Parece tão bacana, né? Conheço um advogado perto da minha casa, que ele tem um escritório, tem o nome dele na porta, aquilo me parece bem interessante. E é bem interessante. E você pode trabalhar como autônomo. O que é o autônomo? Você vai abrir o seu próprio escritório. Tem um quê de empreendedorismo bem bacana. Muita gente pensa assim, né? E gosta disso, quer fazer isso. Eu quero ser dono do meu próprio negócio. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou juntando essa profissão do direito com o teu negócio, uma espécie de comércio, sim, de alguma maneira. Por quê? Porque você vai vender o teu serviço. E você não vai ter aquela relação que eu coloquei lá atrás, como empregado de subordinação. Não, não, você vai ser dono do seu escritório. Você pode abrir esse escritório como? Com seu amigo, com seus amigos. Às vezes o pessoal que se formou com a gente lá na faculdade, em geral é assim que a gente começa. Ou hoje há a possibilidade de você pensar numa empresa individual também. Então aí você já tem dois caminhos que eu dei para vocês. Então o primeiro caminho aqui como empregado, ok? O segundo caminho como autônomo. Um outro caminho que você pode seguir depois que você fizer o teu curso de Direito, que eu já vou contar para vocês quanto tempo dura, como é que o nosso curso funciona, você pode estudar bastante, fazer um concurso e trabalhar como funcionário público em diferentes áreas da administração pública. Da administração, lembrando, aqueles órgãos do Estado que servem para organizar o Estado, que por sua vez vai prestar serviços para a gente. Então você pode ser juiz, trabalhar na magistratura, curso bastante difícil, mas pessoal, nada é impossível, tudo é possível, né? Eu sempre costumo dizer que a gente não difere em inteligência, mas a gente difere às vezes um pouquinho de esforço, possível, muito possível, grandes amigos aí, magistrados. Você pode trabalhar como delegado de polícia, por que não? Bacana, uma profissão lindíssima também. Muita gente entra na faculdade já com essa vontade, quero me tornar delegado, vai investigar os crimes que aconteceram, os ilícitos, vai gerenciar a delegacia que tiver na sua responsabilidade, a sua equipe, um trabalho belíssimo. Você pode ser um promotor público, trabalhar no Ministério Público, né? No Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal. Já vou contar um pouquinho para vocês o que é o Ministério Público. Você pode também estudar para a Defensoria Pública. Paraná foi, infelizmente, uma das últimas unidades da federação a instaurar a sua defensoria e hoje, ainda bem, a gente tem uma defensoria pública funcionando, ainda, né, conhecendo o seu caminho, ainda melhorando cada dia mais. Alguns amigos da gente também estão trabalhando como defensor público, que são aqueles que vão defender não o Estado, mas vão defender as pessoas que não têm condições de pagar o advogado. Belíssima também carreira. Você pode ser advogado público. O que é o advogado público? Veja, o município aqui que você, Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, por exemplo, tem para a sua administração as prefeituras. E as prefeituras precisam de advogados que trabalhem na prefeitura para quê? Para defender o próprio interesse da prefeitura. São os advogados públicos. No nível da União, a gente tem a Advocacia Geral da União. O que esse pessoal faz? Defende os interesses da União, porque às vezes o órgão público, às vezes não, muitas vezes, né, é réu em determinadas ações e precisa de alguém que os defenda. É a carreira aqui do advogado público. Você também pode estudar para analista jurídico, em geral são os auxiliares importantes nos órgãos públicos que vão fazer trabalhos auxiliares lá no Ministério Público, junto à magistratura, e etc. E um grande etc. aí para a gente pensar nas possibilidades que você tem de trabalhar como advogado no funcionalismo público. Agora, o que é importante aqui? Essas carreiras exigem concurso público, embora você tenha cargos também que se possa ser indicado, a gente não vai trabalhar com eles aqui. É possível? É também, mas como o nosso tempo é curtinho, a gente acaba trabalhando aqui, então, com essas profissões que a gente acaba sendo mais perguntado sobre elas. Então, veja, quais são as oportunidades de trabalho, os caminhos que você pode seguir com o teu bacharelado em Direito. Então, você pode ser
empregado, você pode trabalhar como autônomo, abrir seu próprio escritório, botar sua pastinha embaixo do braço, é bem legal isso, vamos advogar, bem interessante. Você pode trabalhar no funcionalismo público. Para a gente falar, e é rapidinho também, que o nosso tempo é curtinho, e eu queria também falar sobre o nosso curso de Direito, eu vou dar umas palavrinhas, pitadinhas mesmo, sobre algumas dessas carreiras que a gente conversou. Então lá, magistratura o que é? Você pode ser um juiz de direito, você pode ser um juiz federal. Como é que você ingressa nessa carreira? Você tem que ter 3 anos de 3 anos de experiência, 3 anos de trabalhos jurídicos para você poder prestar o concurso. Você, portanto, ingressa por concurso, não é um concurso fácil, é um concurso com diversas fases, um concurso difícil, porque afinal a gente precisa de gente bem formada, né, para poder decidir o nosso futuro. A gente sempre brinca que o médico é responsável pela vida, e é uma profissão também belíssima, não tenho nem dúvida, mas a gente que é do direito também a gente também é responsável pela vida. Às vezes a gente, se não fizer o nosso trabalho bem feito, o que acontece? A gente pode tirar o único bem de uma pessoa, a gente pode tirar a liberdade da pessoa, a gente pode, de repente, não conseguir um determinado medicamento que a pessoa está pedindo em juízo, e aí você tem um problema com a vida dessa pessoa. Então, veja, o direito, assim como a medicina, e eu gosto sempre de fazer esse paralelo, lida com a vida. Então, a gente precisa de gente comprometida para poder estar com a gente nessa profissão. Então, a magistratura, ela tem algumas garantias constitucionais, também não vou falar, não vou, porque esse não é o nosso tema, mas, por exemplo, você fica o resto da vida sendo magistrado, não pode baixar o teu salário, você não pode ser removido para qualquer lugar do Brasil sem que você diga, ok, eu topo ser removido. E outras garantias que, quem sabe, você fazendo o curso de Direito, você vai ter acesso, então, a mais informações sobre esse curso, mas uma carreira muito, muito, muito legal. Magistratura. Própria advocacia, você sabe que a Constituição, ela diz para a gente quais são as funções essenciais da justiça e vai falar muito, muito, muito da carreira do magistrado quando vai tratar do Poder Judiciário. Mas ela diz também, a nossa Constituição, que nós temos algumas funções que são essenciais à justiça. E dentre essas funções, esse é um orgulhozinho que a gente do direito tem, lá na Constituição está escrito no artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então, a Constituição cita a nossa profissão, quem sabe vocês vão ser futuros colegas aqui da gente, e demonstram como é importante a nossa profissão, porque a gente faz a mediação entre aquilo que está na sociedade para levar aquela demanda que é do cidadão, que é da sociedade, que é de uma determinada instituição, para onde? Para dentro do judiciário, para que o judiciário possa responder aquelas questões que são colocadas, para que o judiciário possa terminar o conflito, fazer o que alguns doutrinadores dizem, que se chama de pacificação social. Outra carreira muito linda também dentro do direito é a carreira dentro do Ministério Público. O que o Ministério Público é? Está lá no 127. É uma instituição que não é ligada a nenhum dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas o que o MP tem como função? O Ministério Público está aparecendo, né? Vocês veem aí na Lava Jato, em questões importantes, às vezes que o direito está lá, você vê, puxa lá o pessoal do Ministério Público, Procurador da República, mas o que esse pessoal faz? De onde que ele apareceu? Os juízes? Não. Veja, eles são uma espécie, e a Constituição vai falar isso, e eu aqui sem nenhuma vontade de contar tudo para vocês, porque não dá tempo. O que esse pessoal é? Eles são fiscais da lei. Eles vão zelar pelo cumprimento da lei. E também, mais do que isso, também está escrito lá para a gente poder pensar na função do Ministério Público. Se você quiser ser, por exemplo, procurador da República, você vai defender o povo. Você vai defender aqueles que são mais fracos, incapazes, os indígenas, interesses das crianças, dos idosos. Passa sempre obrigatoriamente, quando desses casos, os processos para o MP dar o seu parecer.
E, além disso, o Ministério Público faz o que a gente chama de controle externo da atividade policial. Vai participar, por exemplo, também, não vou esgotar nada aqui não, na investigação de crimes, vai atuar junto com o delegado no quê? Na instauração dos inquéritos policiais. E, em algumas vezes, em casos específicos, na responsabilização dos culpados. Então, às vezes a gente vê lá na novela, no filme, o que a gente vê? O julgamento, né? O tribunal do júri. Quem que é aquele que está acusando em nome do Estado? Ele é um membro do Ministério Público porque faz parte das suas funções aí a responsabilização dos culpados. Então, como eu disse, o MP, então me desculpe só para eu não perder aqui a minha linha de raciocínio, também pelo MP a gente entra por concurso. Também uma carreira muito interessante que tem as mesmas garantias do juiz. Está lá no mesmo, aliás, todo mundo aqui, inclusive o advogado, todo mundo está no mesmo patamar, né? Não tem uma relação hierárquica entre o juiz e o advogado. Não, o que a gente está lá? A gente está lá juntos tentando fazer que a justiça aconteça. É essa que é a ideia que vem da Constituição. Pois bem, além do... Eu só queria voltar aqui um pouquinho, porque foi uma falha minha, inclusive, nos slides, e eu deveria ter colocado isso, a função lindíssima também, bem bacana e super importante do delegado, né, que muitas vezes vai atuar junto com o Ministério Público. Então, o que faz o delegado de polícia? O que se precisa ter para se formar, para se tornar delegado de polícia? Então, mesma coisa, você vai ter que ser bacharel em Direito. Aí, no caso, não vai precisar dos 3 anos de prática jurídica. Você pode já fazer um concurso para delegado de polícia. E você entrando, então, nessa carreira que é muito bacana, muito importante, no que você vai atuar? Lá na polícia, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal, essencialmente você vai atuar na investigação dos crimes, na condução do inquérito policial. E mais do que isso, né, vai ter a gestão da tua própria equipe, é um trabalho de inteligência, é um trabalho em que você precisa ter um domínio muito grande do direito e também ter um domínio muito grande, não só o delegado, mas todos esses que a gente está conversando aqui, nos aspectos sociais da vida. Então, num momentinho, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar por que é tão importante e o que a gente estuda lá no direito, filosofia, sociologia e por aí vai. A gente tem também a advocacia pública, então já falei para vocês bem rápido da advocacia pública. O que é isso? São os advogados dos órgãos públicos. Você tem os advogados do Estado do Paraná, do município de Curitiba, ou seja, muito, 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 muito importante, muito interessante e bem remunerada, inclusive. E a Defensoria Pública, que agora a gente já tem em Curitiba. Ainda bem, Defensoria Pública faz o quê? Defensoria Pública vai defender os interesses daqueles que não têm dinheiro para pagar advogados. Então aí, pessoal, aí eu termino essa minha primeira partezinha da nossa conversa apresentando essas possibilidades da gente pensar numa carreira depois que a gente se torna bacharel em Direito. O meu tempo já está acabando, mas ainda tem um pouquinho, né, Marcos? Para a gente poder conversar sobre o curso de Direito. Vamos ver se você vai, quem sabe, se apaixonar. Também é um conhecimento pessoal para você entender se estudar Direito para você seria interessante. Porque não é tão simples, não, tá? A gente também tem que desfazer alguns mitos, falar assim, puxa, é uma profissão bonita, profissão linda, realmente gosto dela, adoro os meus alunos que optaram por esse curso. Agora veja, é um curso que vai exigir muito de você. É um curso que vai exigir muita leitura, é um curso que vai exigir muito estudo, é um curso que vai exigir que você abra a tua cabeça para pensar não só em saber aquilo que está dentro das leis, mas para você compreender, para você refletir sobre a sociedade. E eu vou te contar como é que o curso de Direito provoca você a fazer essas reflexões. Então, quanto tempo você precisa estudar para você se tornar bacharel em Direito? 5 aninhos, tá? Nos primeiros anos, a gente vai dar uma ênfase no curso de Direito ao que a gente chama de disciplinas propedêuticas. Ai, meu Deus, o que é disciplina propedêutica? Disciplina propedêutica é aquela que vai dar a base para você, a tua base intelectual, a tua base teórica, a tua base crítica, para você depois ir
Em cima daquela base, construindo a técnica para você se tornar um operador do direito. O que são essas disciplinas propedêuticas que às vezes o aluno entra lá na faculdade e não entende muito bem, fala, puxa vida, vim aqui buscando estudar direito, Código Penal, Código Civil, né, o direito administrativo, e estou estudando uma porção de matérias que eu não esperava, estou estudando filosofia, estou estudando ciência política, estou estudando sociologia. Por que será que eu tenho que estudar todas essas disciplinas? Afinal, eu não vim aqui para me tornar sociólogo, eu queria ser logo um advogado. Pessoal, no direito, a gente vai lidar, como eu já disse para vocês, com a vida das pessoas. A gente vai lidar com uma palavrinha que é difícil a gente preencher essa palavrinha de significado, que é a ideia de justiça. E para a gente pensar na justiça, para a gente pensar na própria relação do direito com a justiça, a gente precisa trilhar um longo caminho, porque você, como juiz, você não vai só abrir o código assim, puxa vida, vou achar todas as respostas a todas as demandas que venham até mim. Não, você vai ter que raciocinar juridicamente e aplicar determinados princípios, pressupostos, que muitas vezes a gente vai buscar onde? Fora do direito. Por isso, é essencial, e vocês vão estudar muito, filosofia, você vai ter que saber da história da filosofia, o pensamento dos grandes filósofos, em relação ao direito e em relação à sociedade. Você vai ter que saber como a sociedade funciona, e aí vem os grandes professores de sociologia contar pra gente como a sociedade se organiza. Você vai ter que saber um pouquinho de economia, sim. Você vai ter que saber um pouquinho da ciência da interpretação, que é a tal da hermenêutica que a gente tem. E é bem bacana, a gente lida com texto, porque olha lá, direito é texto. Para eu compreender o direito, eu vou ter que saber como interpretar um texto. Então, você tem aí um conjunto de disciplinas importantes que vão abrir o teu curso. Nos primeiros anos, a ênfase é nas propedêuticas, para aí depois, aos poucos, o que a gente vai fazendo? A gente vai inserindo a tua preparação técnica. E aí você começa lá com direito constitucional, que é a minha matéria, que eu gosto bastante. Você vai inserir, por exemplo, as matérias de civil, de direito administrativo, de direito penal, de direito tributário, direito internacional, uma matéria bem interessante, e outras disciplinas aí, meus colegas, se eu tiver esquecido de alguma, que me desculpem, mas todas no mesmo nível de importância. Direito do trabalho, a gente está falando aqui, né, do caminho que você vai seguir para trabalhar, a gente também lá fala do direito do trabalho. Então, esses 5 aninhos, você tem o quê? Você tem, não é exatamente uma divisão, porque tudo trabalha junto. Você vai ter as disciplinas propedêuticas, aquela de formação essencial para você se colocar na vida como profissional, como pessoa e tal, e você vai ter a preparação técnica, igualmente importante. Então, o bacharel de Direito, que eu já falei isso lá atrás, é aquele que conclui o curso de Direito. E quem que é o advogado? O advogado precisa passar aí por uma prova bastante complicada. Para alguns um obstáculo, para outros um desafio, e é assim que a gente deve encarar. Então, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, tão temido exame de ordem, né? Cujo objetivo é o quê? Controlar a qualidade daqueles que vão exercer a advocacia, que, como eu disse para vocês, não se enganem, a advocacia trata com vida, a gente está falando de vida, a gente está falando de coisas essenciais para os jurisdicionados, as pessoas que vão buscar uma resposta lá para o direito. Então, a gente espera o quê? Que vocês tenham uma super preparação, né? Que na hora de defender o interesse aí do teu cliente, você esteja bem preparado, e por isso você precisa passar no exame da ordem. Que não é aquele bicho todo de 7 cabeças, você fazendo uma boa preparação, uma faculdade bacana, estudando desde o comecinho, não é nada impossível. Às vezes você não passa de primeira, mas faz de outra vez, não tem problema, mas me parece que o exame de ordem hoje é uma ferramenta bastante importante para a gente pensar na qualidade do nosso curso. Pois bem, então já seguindo aqui já para o final da nossa conversa, vamos falar um pouquinho das habilidades que você precisa ter para você trabalhar no direito, que às vezes a gente esquece. A gente fica lá no filme, né? O advogado que vai lá na frente do juiz e já vai, né, debater com o juiz e tal. É também importantíssimo. Mas você tem outras habilidades que você precisa desenvolver. Lembra lá? Porque a gente pode trabalhar tanto como empregado, a gente pode trabalhar como autônomo, a gente pode ir para o funcionalismo público. E algumas habilidades que o mercado de trabalho exige no geral para a gente também vão ser importantes.
E às vezes a gente esquece um pouquinho disso. Pessoal, para você trabalhar hoje no direito, não vá pensando que você vai trabalhar sozinho, não. Você precisa ter a habilidade, e isso a tua boa faculdade ela vai te dar, de trabalho em equipe. No mundo de hoje, nesse momento que a gente está vivendo, parece que a palavra-chave é essa. Eu estou aqui trabalhando, fazendo essa conversa para vocês. Estou aqui com 2 colegas aqui me ajudando a poder colocar isso aqui no ar, fora o pessoal que deve ter trabalhado antes aqui, né, Marcos? Para poder possibilitar que isso acontecesse. Então, no direito é a mesma coisa, a gente precisa trabalhar em equipe, lá no teu curso de direito você vai ver isso, o tempo todo você vai ser chamado a fazer seminário, desenvolver trabalho, mesmo na aula, né? A gente gosta muito quando o aluno pergunta, quando a turma é interativa, por quê? Porque a gente precisa desenvolver em vocês a ideia do trabalho de equipe. Os grandes escritórios, o que fazem lá na segunda-feira, alguns dias pela manhã, reúnem todos os seus advogados para conversarem, vamos trocar ideia aqui sobre, olha, como é que eu devo fazer aqui, como é que seria melhor aqui para eu dar sequência a essa ação. Você está trabalhando no judiciário lá como juiz, você também vai ter os seus auxiliares, você também vai ter as partes, vai ter os advogados, ou seja, é um trabalho que é sim um trabalho eminentemente relacional. Então a gente precisa trabalhar em equipe. Outra coisa que a gente precisa desenvolver, e o teu curso, se é um bom curso, tomara que seja um bom curso, vai ser a habilidade de você falar em público. Pessoal, e às vezes parece que não, mas tem muita gente que às vezes é bacana no direito, gosta bastante de estudar e tem alguma dificuldade aqui. Ai, professora, mas desde pequenininho eu fico tão nervosa, a hora que eu chego não consigo falar em público, eu não posso fazer direito. Ok, se você achar que é o teu lugar, que é um curso bacana para você, essa é uma habilidade e essa é a boa notícia que pode ser desenvolvida. Mas você tem que querer. Você precisa saber que no direito você vai ser chamado a falar em público, você vai... Porque, ó, você ficou trabalhando com advogado, você é a voz do teu cliente. Você não pode ficar lá com vergonhinha de conversar com o juiz, ou de conversar com a própria parte no momento que você precisar. Então, veja, falar em público é uma habilidade importante e é algo que a gente precisa desenvolver. Então, se você não tem essa habilidade, fique tranquilo, faça uma boa faculdade, mas saiba, você vai precisar se esforçar porque você vai ser chamado a usar essa habilidade no seu dia a dia. Outras habilidades que às vezes a gente esquece que o profissional do direito precisa ter. Lembra lá que eu falei para você que você pode, além de ser um empregado, além de ser um funcionário público, você pode ter o teu negócio? Quem sabe você vai abrir um grande negócio, quem sabe você vai ter uma banca imensa de advogados, muita gente para você trabalhar. Então você precisa ter habilidades, e a tua boa faculdade vai desenvolver isso, gerenciais. Você precisa saber gerenciar a equipe, precisa saber gerenciar o teu negócio, você precisa saber liderar a tua equipe. Então são coisas que às vezes a gente esquece um pouquinho que são habilidades importantes para o direito. E a habilidade de negociação. Tanto no sentido de que você está vendendo o seu trabalho, tanto em outro sentido, importantíssimo. O direito agora ele não é só a questão de você ganhar ou perder a tua causa. O novo Código de Processo Civil traz isso com bastante força. A gente quer resolver os conflitos. E resolver o conflito vai ser a aplicação de algo bastante interessante que as faculdades estão trabalhando agora, a ideia de mediação, a ideia de conciliação, que são coisas um pouquinho diferentes, mas não quero trabalhar aqui agora. Mas veja que vai exigir uma habilidade importante, se você tiver, venha para o direito. A habilidade de negociar também nesse sentido que eu estou dizendo para vocês, mediar conflitos. Outras habilidades que são importantíssimas, e às vezes o aluno fica chateado com a gente, fala, professora, mas não aguento mais escrever, meu Deus, mas é difícil. Aprendi a escrever pelo computador, já até esqueci como é que escreve à mão. Ah, meu Deus, o Word, ele bota as palavras, bota o sinalzinho lá nas palavras, então estou perdendo até aquela habilidade que antigamente a gente tinha, né, Marcos? De escrever à mão, de fazer a cartinha à mão, de... Pois é, mas a gente não pode esquecer que essa é uma habilidade fundamental para o direito. Tem alguns autores que vão dizer para a gente que a espada do advogado são as palavras, concordo em termos, a espada dos advogados são as palavras, mas são também os argumentos, a gente precisa argumentar, né? A gente aprende isso muito com as disciplinas propedêuticas, filosofia especialmente. Mas a gente precisa escrever, e escrever muito, gostar de escrever e mais, treinar a nossa escrita.
Prova da ordem hoje, quem sabe um dia muda, mas ainda é assim. Você vai para passar na prova da ordem, você vai ter que escrever uma peça. O que é peça? É uma inicial lá, aquela conversa, aquele pedido que você vai fazer para o juiz. Às vezes tem lá um espaço de 5 laudas, 5 pagininhas você tem que escrever à mão. Então, o que você precisa fazer? Você precisa dominar a escrita. Você tem que lá no teu texto ter começo, meio, fim. Para fazer isso, o que você faz? Você escreve muito, mas também você lê muito. E precisa ler não só coisa do direito, porque o direito é interpretação. Então você tem que ler poesia, você tem que ler romance, você tem que gostar de ir no teatro e no cinema, pensar sobre o filme que você assistiu. Por quê? Porque no direito nós somos essencialmente contadores de histórias. A gente faz narração o tempo todo. A gente tira um fato da vida que o cliente trouxe para a gente e vai contar lá para o juiz o que aquele cliente está querendo, como é que aquilo aconteceu. E para isso a gente precisa narrar. E essa narrativa é feita por meio da escrita, ok? Nesse sentido, como a gente é um grande contador de história, a gente gosta de narrar, contar as coisas que acontecem no mundo, a gente precisa ter conhecimentos interdisciplinares. Então, o pessoal às vezes brinca com a turma do direito, poxa, mas o pessoal do direito parece que entende de tudo, ou quer entender de tudo. Pessoal, um pouco que a gente precisa tentar, ninguém consegue entender tudo, ainda bem, né? E graças a Deus que a gente tem todas as outras profissões. Mas aqui na nossa profissão, especialmente, a gente não pode esquecer dos conhecimentos das outras áreas. Às vezes a gente vai fazer, sei lá, às vezes você vai gostar de tributário, você precisa ter um conhecimento bacana em matemática, por que não? Às vezes você vai ser um advogado de uma grande empresa que trabalha com química, você precisa conhecer um pouquinho, pelo menos lá, o básico para você poder, quem sabe, pensar nos interesses daquela empresa. Não estou dizendo que você precisa estudar química, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que o advogado, a profissão dele não fica só dentro do direito. O advogado, ele tem que olhar para as outras áreas da vida. Nesse sentido, e até nem coloquei aqui, hoje pensando nesses conhecimentos interdisciplinares, e é algo que eu gostaria que talvez eu tivesse me contado no começo da minha faculdade, e é bacana para quem já domina uma língua estrangeira, quem gosta do inglês, quem gosta de outras línguas aí que estão pelo mundo, do espanhol, cada vez mais o direito, ele se abre também para o mundo, né? O direito internacional aí bastante importante. Então é legal também, você que já fala um pouquinho de inglês, você que gosta do espanhol, você que de repente veio aí de outro país, seus pais, e fala um pouquinho de outras línguas, o direito também é ávido, né? Ele quer muito que as pessoas que tenham esse tipo de conhecimento, para a gente poder negociar com uma empresa. Lembra que a gente está na globalização? Você deve estar estudando isso lá para o Enem. Lembra que o mundo agora, as fronteiras do mundo, elas são diferentes do que elas eram antes, então também exige da gente, como advogado, o aprendizado para a gente também poder conhecer o direito, não só aqui no Brasil, mas o direito no mundo, né? Porque as fronteiras, elas estão cada vez mais frágeis e a gente precisa também pensar, quem sabe, um dia vocês vão se formar para o direito aqui, vai negociar com uma grande empresa lá nos Estados Unidos, um grande contrato, por que não? Só que você precisa saber falar inglês, né? Ah, professora, mas eu não tenho habilidade em linguagem. Será que isso é um problema? Eu não vou entrar no direito. Só não é isso que eu estou te dizendo. Veja bem, é importante, mas de repente, às vezes, né, o caminho de cada um de nós aqui ele é diferente. Eu demorei bastante para falar inglês, ou pelo menos aqui conseguir me comunicar em inglês de uma maneira razoável. É possível que você também venha aqui junto com a gente estudar o direito sem necessariamente dominar outra linguagem estrangeira, mas também fica uma dica, né? Quem sabe a hora que você se formar, estiver mais tranquilo, você vai lá e estuda uma outra língua, que também é importante não só para a minha profissão, mas acho que para todas as profissões hoje. E para terminar, para a gente pensar o que é importante para o direito, eu trago uma ideia aqui que talvez surpreenda alguns que vão buscar no direito só aquelas matérias que a gente chama de dogmática. Vou aprender como é que funciona lá o processo penal, o processo civil, o processo administrativo. Pessoal, não se enganem. No direito a gente precisa, e a nossa função é desenvolver em vocês o que a gente chama de pensamento crítico. É aquele olhar sobre a sociedade com a valorização do outro, que a gente chama isso de alteridade. Da gente pensar no outro, da gente pensar em fazer do direito um ramo do trabalho, né? uma profissão ética. A gente vê e a gente sabe disso. Quais são as grandes piadinhas que a gente
que às vezes a gente vê por aí, né? O pessoal brincando, mas será que o advogado não é... Será que o advogado é ético, né? Muitas vezes nos filmes você vê aí o advogado com uma conduta, às vezes duvidosa. O que a gente chama hoje para a gente pensar no direito e para a gente pensar no nosso próprio país? E eu acho que não só no direito, isso é um recado para todas as profissões. A valorização da ética, a valorização do outro, da gente fazer o certo pelo motivo certo, né? Da gente trabalhar bem, da gente fazer bem o nosso trabalho, da gente ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Claro, todo mundo tem sua profissão e vai querer ganhar dinheiro com o trabalho, que bom, ainda bem. Mas da gente valorizar, nesse sentido, a ética. Nesse sentido, hoje a gente tem como um grande caminho para a gente poder valorizar a ética e a gente pensar nos direitos humanos, que eu estava conversando aqui com o Marcos antes da gente começar a nossa gravação. Não pensar nos direitos humanos como a gente anda pensando ultimamente, né? Só uma parcela dos direitos humanos que são importantíssimas, de você pensar aí na integridade física daquele que está sob a tutela do Estado, importante, claro, devido ao processo legal para todo mundo, mas a gente pensar numa sociedade melhor que garanta todos os direitos que são prometidos para a gente naquele rol dos direitos humanos que a história vai construindo. Saúde, educação, moradia, né, a possibilidade da gente escolher o nosso trabalho, a possibilidade da gente escolher a maneira que a gente quer constituir a nossa família. Então, veja aí, se tem uma ideia de conformação de um mínimo ético para o Estado que os direitos humanos trazem para a gente. E hoje parece que as grandes faculdades, os grandes cursos de direito, a grande conversa do direito é exatamente isso. Como é que a gente compatibiliza aquilo que está no código, que você vai aprender lá na hora que você estiver aprendendo a técnica do direito, com essa questão ética. Então, o direito não é para qualquer coisa, o direito não é simplesmente a lei do mais forte, a gente tem... E eu penso assim, e a grande parte dos meus colegas pensam assim também, da gente pensar no direito como uma ferramenta para transformar o mundo, né? Não para simplesmente manter as coisas como estão, ou às vezes manter das formas equivocadas que algumas vezes a sociedade se apresenta, a questão de distribuição de renda, por exemplo. Um lugar bacana para a gente tentar intervir nisso é também no direito, né? Mas eu acho que o direito, como ferramenta de transformação, ele é bastante importante. Então, se você tem, portanto, essas habilidades, ou vontade de desenvolver essas habilidades, trabalhar em equipe, falar em público, a ideia aqui de negociar, gerenciar, liderar, escrever, pensar em outras disciplinas, né? Pensar não somente no direito, o pessoal gosta de arte, muito bem-vindo aqui para o curso de Direito. Se você tem a vontade de desenvolver o teu pensamento crítico, no sentido de falar assim, a gente pode fazer desse mundo um lugar mais bacana para a gente viver, o direito é um lugar legal para vocês. Eu acho que isso é bastante importante e esses são os grandes alunos que a gente gostaria de ter aqui com a gente. E quem sabe, uma horinha dessa você não se torna aqui meu aluno e a gente vai ter bastante prazer em discutir a sociedade e o mundo que a gente quer deixar não só para vocês que já estão aí, que já estão construindo o mundo, já está com vocês aí a bola, mas também para os filhos de vocês, para os netos de vocês, né? Para a gente pensar aí a longo prazo e fazer um mundo mais legal. É isso aí, eu termino por aqui, tomara que eu tenha ajudado vocês e conversem comigo, né, Marcos? Como é que funciona agora? Agora a Angélica vai conversar. Olá, a gente recebeu algumas questões, a Ana aqui do NRede Baiti, ela está perguntando o seguinte, ela falou que ela quer fazer o vestibular de Direito e ela queria saber qual livro, que tipo de leitura você indicaria para ela começar. Ok. Ana, seguinte, eu vou te dar uma dica, até antes de falar de livros, especialmente para o Direito, para o próprio vestibular, né? No vestibular de Direito você vai ter que saber um pouquinho de filosofia, bem importante, dar uma caprichada a hora que você for estudar. As grandes faculdades vão já pedir para vocês alguns conhecimentos na área de filosofia, de sociologia e tal. Mas veja, para que você pense um pouquinho acerca da tua própria escolha, sabe o que você faz? Uma coisa que a gente muitas vezes faz depois de velhinho, às vezes nunca faz. Pega lá os dias, pega uma constituição, você tem na internet, você tem às vezes constituições aí que órgãos públicos te dão até de presente, dá uma lidinha na Constituição. Pega lá, lê os primeiros artigos, né? Lê o artigo 1º, 2º, 3º, vai até lá o artigo 5º,
artigo 5º vai falar dos direitos fundamentais. Se você lê o artigo 5º, você vai ter uma ideia do que você vai trabalhar no direito, né? Quais são principalmente o que o direito visa defender. Devido ao processo legal, você vai ver lá o teu direito à liberdade, direito à vida, direito à educação, você vai ver quais são as garantias constitucionais que você tem para defender os seus direitos, os tais dos remédios constitucionais. E não se assuste, não tenha medo de ler a Constituição. Existe um princípio lá no direito constitucional, que é o princípio da coloquialidade. Ou seja, a Constituição, como ela é destinada não somente lá para operadores de direito, mas para todo mundo, para todos nós aqui que somos cidadãos, qual que é a ideia da Constituição? É que ela seja escrita de forma clara. Então, às vezes não é, às vezes você vai ter uma dificuldade aqui e ali e tal, mas a ideia é que seja o diploma normativo mais tranquilo da gente poder ler e analisar. Dá uma lidinha na Constituição, acho que você vai se surpreender com os assuntos, com os direitos que a gente tem garantido lá e que, infelizmente, a grande maioria de nós, né, principalmente o pessoal mais velho, nunca teve a oportunidade de ler. Quem sabe aí tem um projeto de lei rolando no Congresso Nacional pela obrigatoriedade da gente estudar pelo menos um pouquinho da Constituição no final do nosso curso. Eu acho que isso seria, do curso de vocês, quando vocês estiverem quase para entrar na faculdade, seria importante, eu acho que seria uma ferramenta bacana para a gente se tornar um cidadão mais consciente dos nossos direitos. Leia a Constituição. Depois me conta. Ah, que pena. Quem sabe, né, um dia. Eu vou te deixar meu e-mail aqui, Ana. Manda para mim depois as tuas observações sobre essa leitura. A gente teria mais uma questão aqui da Magnólia, do Colégio Guatupê, e da Beatriz do Carrão. As duas estão fazendo alguma questão relacionada à OAB. A Magnólia, ela pergunta para que serve a OAB, e a Beatriz, ela pergunta, mas para ser advogado, público precisa da OAB? Para ser advogado? Não entendi o restante. Ela escreveu assim, para ser o advogado público precisa da OAB. Ah, precisa ser. Nem todas, eu vou começar pela última questão, nem todas as carreiras jurídicas, elas vão precisar que você passe pelo exame da ordem, tá? Mas para você ser advogado público, você precisa ter passado pelo exame da OAB. Sim, porque você vai advogar, né? Você vai ter aquilo que a gente chama de capacidade postulatória, quando você pode levar a demanda que você tem do teu cliente ou daquele que você representa, no caso aqui, se for advogado do município de Curitiba, você vai precisar entrar em juízo ou defender o município em determinadas ações, então você precisa, sim, ter passado pelo exame da ordem. E alguns alunos perguntaram para a gente o que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Pois é, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma entidade que a gente vai chamar sui generis, é até difícil da gente colocar e classificar o que seja realmente a Ordem dos Advogados do Brasil, que vai congregar todos os advogados, mas vai ter, segundo, porque ela é uma autarquia, esse termo é um termo que lá no direito, quando você estiver com a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês, mas ligado aí ao Estado, no sentido do quê? De proteger, no sentido de dar regramento para aquilo que é o trabalho do advogado. Lembra lá? O trabalho do advogado é uma função essencial à justiça. Então, a OAB, ela vai dar o regramento para a gente, como é que a gente deve exercer essa função, essa função nossa, que é uma função social, mas, ao mesmo tempo, ela vai ter outras funções e vai ter outras possibilidades que a própria Constituição dá para ela. Por exemplo, a OAB ela pode entrar com uma coisa que a gente chama ação direta de inconstitucionalidade. Então, se a gente está na dúvida se uma determinada lei é constitucional ou não, a ordem ela pode entrar, por exemplo, com uma ação direta de inconstitucionalidade. E a ordem vai zelar por quê? Pela correta, né, pela correção da nossa atividade profissional. Por isso é que a ordem faz esse exame, um exame que não é um exame fácil, porque a ordem quer o quê? A ordem quer garantir que o profissional que esteja no mercado de trabalho, aquele slidezinho que eu comecei lá no começo, esse profissional, ele seja um profissional
gabaritado, seja um profissional que vá exercer na nossa profissão, a profissão do advogado, com todas as habilidades, com todos os conhecimentos necessários para, quem sabe, chegar ao sucesso da postulação aí do seu cliente. Ok? Então, a Ordem dos Advogados, bem importante, já teve presente na história do Brasil em momentos importantes, está presente na história do Brasil ainda nesse momento importante que a gente está passando na política, e é um órgão bem bacana. A hora que você se forma como advogado, você vai interagir com a Ordem, né? A Ordem vai estar sempre preocupada em manter você atualizado e manter você fazendo bem a sua atividade, exercendo bem o teu ofício, o teu munus público, que é a advocacia. Ok? Bom, pessoal, acho que é isso. Eu vou encerrando por aqui. Queria agradecer bastante o pessoal que tá me vendo, ou agora ao vivo, depois, quem sabe, vai ver depois. E eu muito, mas de verdade, muito feliz. Quem sabe a gente se encontra por aí nas salas de aula. E um recadinho, leia a Constituição, de verdade, está com dúvida, será que eu quero direito ou não? Dá uma olhadinha na Constituição, vê se aquilo vai te encantar, vê se é legal. Se você, de repente, achar que lá tem uma coisa bacana, puxa vida, isso aqui eu não sabia que estava aqui, quem sabe aí não seja aquela fagulha que faltava para você pensar, vou me tornar advogado, vou ganhar grana com isso. Bem legal, mas vou também fazer do Brasil um país mais bacana, vou fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor e vou pensar no próximo. Isso me parece bastante importante, não só para o direito, mas para todas as profissões. Se você não escolher direito também, pensa isso e faz isso lá na tua área de atuação. Dá para a gente fazer do Brasil um país mais bacana assim, tá bom? Beijo para todos, obrigada por estar comigo. Abraço. Nós agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia. Agradecemos principalmente aqui a participação da professora Edna e obrigado pela participação, pelas perguntas. E a gente pode passar daí o endereço de e-mail da professora para caso alguém queira entrar em contato com alguma outra questão. Um bom dia.